A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, eu senti hoje de contar para a nossa querida Irmandade um lindo testemunho. Um testemunho para aumentar a nossa fé. E isto, irmãos, aconteceu foi comigo. É isto, eu estava pensando estes dias, eu falei, meu Deus, a gente ouve tantos testemunhos aí na internet, né? Ouve tantos testemunhos na igreja, tantos testemunhos que a gente coloca aí para a Irmandade ouvir, né? E nós não temos nenhum, eu não tenho nenhum testemunho para contar. Irmãos, e hoje nós vamos aqui, eu vou contar, né? Nós, que eu digo canal, mas eu vou contar para vocês um lindo testemunho que aconteceu comigo. Olha só, tem a ver com emprego, tem a ver com desemprego, tem a ver com sem dinheiro, tem a ver, irmãos, com preparação de Deus. Irmãos, eu no ano de 2005, do ano de 2005, eu fiquei desempregado. Mas voltando um poucos anos, deixa eu começar no ano de 2003 para 2004. Eu trabalhava em uma empresa, esta empresa tinha sede em São Paulo, né? Essa empresa era na Baixada Santista, só que a sede era em São Paulo. Eu trabalhava na filial dela. Ela era importadora de peças de refrigeração. Ela importava e exportava, né? Importava as peças para exportar. E também fornecia para todos, né, aqueles que eram empresas de navegação ali do Porto de Santos e vários, né, maquinários para refrigeração, filtro para navios. E a gente ali, irmãos, era uma empresa em que eu não ganhava pouco, não. Eu ganhava o meu salário, eu fazia limpeza na própria empresa, recebia um outro salário como faxineiro, né? Coisas que os meus colegas tinham vergonha, dizia que não tinha nascido para aquilo, para fazer a limpeza, e eu abracei. Eu abracei, foi me oferecido para me ajudar financeiramente, né? Eu falei, não, eu começo o meu trabalho das 8 às 18 e após as 18 eu faço a limpeza na empresa, faço como fosse uma faxineira. E ali, irmão, fiquei alguns anos ali e depois foi me tirado, né, a limpeza, foi dado para uma senhora que também precisava, né? Eu também até fiquei triste, mas depois eu vi a situação daquela moça, né? Não era a senhora, era uma moça que precisava pagar seu aluguel. A patroa chegou para mim explicando, ó, vou te tirar, não fica chateado, tem essa moça aí que precisa. E eu fiquei um pouco triste, mas eu falei, poxa, temos que dividir um pouco, né? E logo em seguida foi me colocado ali a possibilidade de, além do meu salário na empresa, eu ganhar ali por vendas, né? Uma comissão por vendas. Tinha dias que eu vendia bastante, tinha dias que eu não vendia. Quer dizer, mas mesmo assim o salário ali naqueles anos, irmãos, vamos jogar o ano de 2002, 2003, 2004, eu tirava praticamente os 3.500 naquela época. Irmãos, e logicamente, né, comprei meu primeiro imóvel pela Caixa Econômica Federal, irmãos, e pagava corretamente, certíssimo. Irmãos, e de repente, o meu filho ficou doente, foi parar no hospital e chegando ali, o meu filho do meio, e chegando ali o médico falou em que ele tinha que morar em uma casa que não tinha muita poeira. E a casa que eu tinha comprado não era asfaltado e praticamente todo dia a mulher tinha que limpar os móveis, tinha que passar pano durante o dia todo, e que era muito pó, era lama, às vezes quando chovia a gente tinha que passar no meio da lama. Era um local bem, né? A casa boa, bonita,
mas era um local em que eu não sabia. Eu comprei a casa, mas não sabia que alagava, que carro passava o pó, cobria a casa. E o que nós fizemos? E aí? Temos que ficar com tratamento. Foi nos colocado duas opções. Fica com tratamento com a criança um bom tempo, ele é alérgico à poeira, e ou então muda de casa. Eu falei, e agora? Comprei uma casa pela Caixa, como que vou mudar de casa? Vou comprar uma outra casa como? Se eu estou pagando esta, a entrada que eu tinha que dar entrada. Irmãos, veja bem, para ser mais rápido nesse testemunho, né, encurtar o tempo, eu não sei o que aconteceu lá, que eu acabei comprando uma outra casa. Eu tinha um carro, meu único carro de me locomover, vendi o carro, dei de entrada na outra casa. E só que Deus preparou um jeito de eu pagar aquela casa em 54 prestação, o restante de R$ 500 por mês. Como a Caixa Econômica na época eu pagava R$ 180, mais 500, R$ 680 eu tinha para pagar todo mês. Para quem ganhava um salário de 3 mil e pouco, dava para se manter, dava para, né, com 3 filhos, com 2 filhos na época, né, o terceiro veio depois, dava para se manter. Mas só, irmãos, que eu tive uma revelação que eu falo hoje. Na época eu falei que era sonho, mas hoje eu falo que foi uma revelação. Que Deus me deu uma revelação em que o dono da empresa morria de câncer, a empresa via falência e eu ficaria a ver navios. Só que, irmãos, eu acordei daquele sonho, eu falei, Deus o livre se acontecer, porque o dono da empresa, eu gostava demais dele, era um senhor de 80 anos, uma pessoa ótima, uma pessoa excelente, família toda, não tenho nada que reclamar. Eu era tratado ali naquela empresa não como funcionário, não como número, mas sim como alguém da família, porque tudo que eles compravam para eles comer, sempre tinha o meu ali aguardando. Eu até achava, né, quando eu estava nos bancos, que eu também fazia o papel de office boy. Quando eu estava no banco, que eu chegava à tarde, com fome, né? Passava o dia todo na fila do banco, e chegava à tarde, irmãos. Tinha ali aquele. Comprava um salgado, comprava alguma coisa, estava guardado o meu ali. Quer dizer, eu era considerado como alguém da família, né? E eu gostava muito dos patrões, só que eu tive essa revelação, que o meu patrão tinha falecido, que os filhos não iam permanecer com a empresa iria falir, e eu falei, tomara que, por ter opção, não quero que ele morra, não quero que a empresa fale, e não quero que os meus imóveis aí sejam tomados pela Caixa. Mas, irmãos, veja bem o que aconteceu. Chegou no outro dia, eu contei até esse sonho pro meu patrão, mas não falei, né, da empresa falindo. Falei que, ó, eu tive um sonho que o senhor morria. Não falei do que. E ele sorriu, olhou para mim, sorriu e falou assim: a gente não vai ficar para semente. Eu já estou numa certa idade, 80 anos, daqui para frente a gente espera, né, vir as doenças ou morrer. Irmãos, eu falei, não, Deus o livre, né? Não falei puxando o saco, porque eu gostava mesmo. Irmãos, veja bem, e só que aconteceu deste meu patrão adoecer, e parece que demorou um mês. Ele foi para o hospital, fui visitar ele, chegou ali, deu até um beijo na testa dele, falou para ele volta, mas aí já sabia que ele já não retornaria mais. O câncer dele já tinha pego todos os órgãos, tinha passado para todos os órgãos. E ele veio a óbito no dia, fechei a empresa, a mandado do filho, fecha a empresa, né? Eles eram espíritas e eles usaram o termo meu pai desencarnou, né? Eles não usam morreu o termo. E eu fechei aquela empresa, muita gente foi ali chorar porque gostava, ele era uma pessoa ótima, tratava todo mundo bem, respeitava todo mundo. Bom, resumindo, eu falei, uma parte se cumpriu, a outra vai se cumprir, que é esta empresa falir. De repente, o filho do dono chamou em um local e falou: ó, tenho que comunicar a vocês que a empresa faliu e não tenho dinheiro para pagar os tempos de vocês. Então aqui, até ele usou o termo, né, dele lá, ó, aqui vocês vão fazer que nem Big Brother. O que sair primeiro pode sair. E o último que tiver aqui comigo vai trabalhar sem receber. Irmãos, eu fiquei um ano indo para a empresa trabalhar, mantendo ali, fazendo meus biquinhos.
o pneu no transporte, chegava ali, abria a loja, vendia alguma coisa, ficava ali em pé para não poder perder os seguros de emprego, para não poder perder o fundo de garantia que eu tinha praticamente uns 6, 7 mil de fundo de garantia. Irmãos, e fiquei um ano trabalhando e sabendo que a empresa tinha falido. Irmãos, e olha só o que aconteceu naquela época. Um belo dia, estou saindo de casa. Esse, irmãos, que eu vou contar aqui agora, é as providências de quem serve a Deus e deposita sua confiança em Deus. Quem vai para a igreja, Deus fala pela palavra que vai criar um caminho. E a pessoa fala assim, oh, então cria um caminho na minha vida, porque eu estou fazendo a minha parte. Eu estou saindo para trabalhar. Por mais que eu não receba, por mais que ali está ali o patrão querendo, o filho do dono, que eu peça as contas, para ele já ir fechar logo a loja. Era uma loja de refrigeração. Irmãos, e aquele dia, à noite, minha esposa chegou para mim e falou, ó, não tem mistura amanhã, nós temos aí, tem pouca coisa nos mantimentos, o arroz está acabando, o feijão está acabando. E aí você precisa resolver logo essa parte, porque você vai para trabalhar, chega lá o patrão não dá nada. E nós temos 2 filhos pequenos. E ó, e o menino aí chega da escola, quando vê um arroz de feijão, uma saladinha assim para disfarçar, não vê pelo menos um ovo frito, ele reclama, fala assim, mãe, mas quando o pai vai ter dinheiro? E aquilo tocou muito, irmão. Tocou muito, porque uma pessoa, um pai de família que tem seus filhos, toca muito. Irmãos, eu saí, Deus sabe como eu saí aquela manhã para ir trabalhar sem, né, receber nada. Irmãos, e tinha, eu me lembro, tinha R$ 4 na minha carteira, R$ 4. E eu falei para minha esposa, peguei os R$ 4, falei assim, ó, vai na feira, compra alguma coisa assim, se tiver uma verdura, só para acompanhar com arroz e feijão, né? E ela pegou aqueles R$ 4 e foi na feira. A feira ficava num quadradão, ali em Praia Grande, onde eu morava, e eu fui trabalhar. Irmãos, a minha esposa pegou aqueles R$ 4 e pensou bem assim, passou numa banca e pensou assim, tá vendendo um filé de tilápia. Eu vou esperar todo mundo sair de perto e vou pedir para aquela moça colocar 2 filezinhos só. Que aí vai dar para mim comer e as crianças. E falou, vou esperar todo mundo sair, porque 2 filé, o que vai dar? Irmãos, e tá ali guardando, esperando atender. Pois não, senhor, não, atende ele primeiro, atende ele primeiro. E imagina numa feira, mandando, esperando todo mundo sair numa feira, porque saiu, vem outro, saiu, vem outro. E de repente, irmãos, ela já tinha feito as contas. Falou, pelo menos tomate, né? Algum alface, alguma coisa, eu vou levar para acompanhar e compro 2 filezinhos, pelo menos a criança chega da escola e não reclama. Irmãos, veja bem, Deus tinha falado um dia antes pela palavra que ia tomar o coração de alguém, ao favor de alguém ali na igreja. Nós guardamos essa palavra. Irmãos, ela chegou para a moça e falou assim, moça, quanto dá 2 filezinhos de peixe nessa tilápia? Eu só tenho R$ 4. Aí a moça falou para ela assim, vai dar os 2 filés mesmo, vai dar mais ou menos isso. Aí, irmãos, o que ela fez? Ficou ali meio sem graça, né? Clamando a Deus para que sobrasse pelo menos R$ 1 ali, para ela comprar um tomate. As coisas naquela época, com R$ 1, tu comprava muita coisa, né? Irmão, e ela tá vendo a mulher ali, colocando, não colocou nem na balança, irmão. Colocou tudo dentro da sacola, embrulhou, desembrulhou, colocou aquele monte assim e deu para ela. Falou, não, moça, você não entendeu errado o que eu falei. Você entendeu errado. Eu pedi 2 filé. A moça olhou bem nos olhos dela e falou, é teu. Deus mandou te dar. Agora, irmãos, quando ela pegou aquele pacote, tinha praticamente 2,5 kg. Imagine, irmãos, você indo comprar 2,5 kg de filé de tilápia. Hoje, contando hoje, se você for fazer as contas, vai dar quase R$ 70. E uma feira. E a mulher não conhecia, nem ela conhecia a mulher.
Ela estava ali com os R$ 4. Seria a feira mais rápida dela. Mas o que chamou a atenção, quando a mulher falou para ela, Deus mandou te dar, tá aqui, é teu, presente para você. Ela foi dar os R$ 4 para a mulher. A mulher falou, não quero receber. Se Deus mandou te dar, Ele não quer que eu receba esse dinheiro. Irmãos, com os R$ 4 ela ainda comprou algumas verduras, né? Comprou algumas verduras e teve acompanhamento. Eu cheguei em casa à noite, que eu saía às 8 horas da manhã, até pegar o ônibus, que era de uma cidade. Eu trabalhava em Santos, pego o ônibus para chegar em Praia Grande. Então eu cheguei em casa, vai dar 7, 8 horas da noite. Quando cheguei em casa, aquele cheiro gostoso, né? Panela de pressão ali, fazendo barulho. Falei, opa, o negócio tá bom aqui. O que a mulher fez aqui que o cheiro tá gostoso, porque sempre chegava, só tinha o arroz e o feijão. Irmãos, quando eu olho a mesa, tem aquele monte de filé. Aí ela até colocou a farinha, que as mulheres colocam trigo, né, uma coisa, pra ficar aquela coisa bonita. Eu falei, onde você arrumou isso? Isso tudo? Ela falou, é bênção de Deus. Deus, quando promete, Ele cumpre. Aí contou, irmãos, que foi na feira e aconteceu aquilo sem ela conhecer a mulher, sem a mulher conhecer ela. E ainda falou os R$ 4 que a mulher não quis aceitar. Irmãos, isso eu senti de contar para vocês porque tem muita gente nessa situação, irmãos. Muita gente já passou esse tipo de coisa, mas esse Deus, ele mexe nos corações, irmãos. Ele põe coisa nas mentes. Ó, irmãos, e veja bem, ele usa de quem ele quer. Ele usa de quem ele quer. Não é só, aquele irmão lá sentiu. Não, ele usa até de uma pessoa que não é crente. Ele usa de um ateu. Ele usa de uma pessoa que não gosta de crente. Porque Deus faz isso, irmãos. Irmãos, fui trabalhar no outro dia mais firme. Falei, Deus está comigo. Eu estou saindo para trabalhar. Tudo bem que não estou recebendo o meu salário. O patrão falava, se você quiser alguma coisa para você almoçar hoje, que eu ficava o dia todo, imagine, sair de uma cidade e ir para outra cidade, ficar o dia todo numa loja, esperando pessoas virem comprar na loja, as pessoas sabendo que a loja já faliu, as pessoas quando sabem, as pessoas que compram coisa de loja que fornece peças, quando elas sabem que a empresa faliu, o que eles fazem? Eles usam termos, né? É um monte de urubu, né? Eles vão ali para tirar o resto. Já que a empresa faliu, então eu vou comprar pelo preço que eu quero. Que a empresa já não, logo já não está mais aí, precisa desfazer, né, das suas mercadorias. E era quando acontecia. Chegava a pessoa, filtro que valia 40, 50 reais, a pessoa falou, se fizer por 15 eu faço. O patrão olhava para mim e falava, venda, como se diz, manda embora, precisamos fechar a loja logo. E a gente vendia aquelas coisas baratas, e às vezes o patrão assim, quando ia, via, dava 30, 40, 50 reais, era hora que a gente voltava, né? Mas ficava aí um bom tempo sem receber salário, né? Isso, eu poderia falar para ele, me dá minhas contas que eu vou arrumar outro emprego, mas aí eu ia perder o meu fundo de garantia que a empresa tinha que depositar, e eu ia perder o seguro-desemprego, e eu estava com dívida, e uma outra coisa, um ano eu quase perdi essa casa que eu comprei. Um ano, a dona dessa casa que eu comprei com promissórias chegou para mim e falou, se você deixar de me pagar, eu tomo a casa, ainda vou na igreja onde você vai e falo pro teu pastor que você é enrolão. Imagine, irmãos, essa situação. E sendo que eu fiz pela palavra. Eu falei, meu Deus, sem pôr comida em casa, sem pagar as prestações, como é que eu vou fazer? Mas, irmão, hoje eu conto, porque hoje é 13 de setembro de 2023, hoje eu conto com facilidade para vocês. Hoje eu falo para vocês que foi tudo resolvido, mas na época foi terrível. Na época foi terrível e hoje eu não sei como eu consegui pagar essas duas casas que foram quitadas. Uma eu já vendi para comprar outra, né? Uma eu já vendi, tenho outra, tenho essa, que está lá em São Paulo ainda, mas até hoje eu não sei como eu paguei. E foi promessas de Deus que sai lá no púlpito, irmãos. Promessa de Deus.
Eu vou ao teu favor. Vou tirar da onde não tem e colocar aonde também não tem. É promessa de Deus, é Deus usando a boca dos seus servos. Porque há homem de Deus que ainda prega, irmãos. E Deus ainda usa dos seus filhos lá na frente, irmãos. Esta é a obra de Deus ao nosso favor. Agora, eu tenho, vamos colocar aí, me batizei em 88, 17 de janeiro de 88. Estou chegando a quantos anos? Faz as contas aí. Vou chutar, né? Que eu não vou fazer as contas exatamente. Há 34 anos, 35 anos? Mais ou menos isso, né? E fora antes que eu congreguei, que eu dei recitativo dos 6, 7 anos até ali quando eu casei, que eu casei com 17 para 18 anos. Estou aí com 34 anos de casados, né? Muitas provas vieram, né? Passei muita, não fome, mas necessidade. Mas Deus manteve de pé. Suas promessas foi cumprida. E Deus, irmãos, para nós estar próximo, para nós receber as coisas de Deus, às vezes Deus nos prova, não é porque Ele quer que a gente sofre, Ele nos prova para manter nós próximo a Ele, pedindo a Ele. Vocês podem perceber que pessoas, várias pessoas, em que foram abençoadas, pessoas aí que venceram na vida, hoje tem dinheiro para dar e emprestar. Tem muitas pessoas que deram as costas para o Senhor, irmãos. Tem pessoas que esqueceram o que Deus fez na vida deles. Tem pessoas aí que a gente vê, estavam no nosso meio, hoje não está mais, mas tem umas pessoas que ainda chegam e falam: o meu Deus é o meu trabalho, o meu Deus é o meu esforço. Deus não me ajudou em nada. Tem pessoas que falam isso, irmão. Deus não me ajudou em nada, porque eu fui lá, arregacei as mangas, fiz uma faculdade, estudei, fiz um curso aqui, né? Até fala assim, Deus tem coisa mais importante para se preocupar. Não, Deus não se preocupa. Nós pedimos bênção, Ele nos abençoa. Só o fato dessas pessoas for fazer faculdade, arrumar um emprego melhor e ter condições, fôlego de vida para ir trabalhar, irmãos, é dádiva de Deus. É Deus que dá saúde. É Deus que dá disponibilidade. A pessoa fica ali indo trabalhar, tem aquele vigor. Mas tem muitos que estão, irmão, provadinhos, doentes, irmãos, com a família doente, esposa com o marido doente em casa inválido, e daí muitas coisas, irmãos. Então aqui está mais um testemunho. Perdão, aí passados 25 minutos que estamos indo, né? Passou dos 20, irmão, mas essa é uma parte que Deus faz na vida dos seus filhos, do seu povo, irmãos. E se tiver alguém nessas condições, creia que Deus vai criar um caminho na sua vida. Eu passei por isso, né? Passei, a obra da piedade foi na minha casa, as irmãs agiram com prudência, as irmãs, elas preferiam o dia que eu não estava em casa para ela ir em casa. Sabe por quê? Para me deixar à vontade, para não criar ali uma humilhação. Não que eu seria humilhado, mas o homem da casa, ele fica sem graça quando há uma coisa dessa. Mas eu tive essa sensação gostosa, irmãos, de ser atendido pela obra da piedade e sabendo que Deus mostrou para seus filhos a necessidade. Eles chegaram, tinha uma casa bonita, né? Uma casa bonita. Eles podiam pensar, mas vai atender essa casa, uma casa bonita? Ele não precisa. Só que, irmãos, essa casa bonita tinha um carnê, né, de 54 prestações de 500. E eu tinha uma outra casa em que eu tinha comprado pela Caixa, comprei ali sem ver o bairro, tive que mudar, né? E, irmãos, o que aconteceu foi isso. Quase perdi. Mas esse quase, fui buscar a palavra e Deus falou: eu vou ser contigo, eu vou pagar as suas dívidas. Como pode o irmão Paulo comprar uma coisa e Deus vai lá e paga? Deus está pagando muita dívida. Não, irmãos. O modo que a gente fala que Deus vai pagar a dívida é que a gente acaba pagando, trabalhando, fazendo serviço daqui, aparecendo dinheiro de um bico daqui, dali, e de repente quando a gente vê, está quitado. A gente está ali com a carta de quitação da casa. Mas eu paguei, eu trabalhei, mas como eu paguei, até hoje eu não sei como eu paguei esta casa, irmão. Eu tinha uma dívida dela na época,
de 18 mil e da outra de 27. Somando, naquela época, em 2004, era dinheiro, né, irmão? Hoje é dinheiro, mas não é tanto para se preocupar. Mas naquela época dava aí praticamente uns 40 mil reais, eu devendo, irmãos. A empresa faliu, vieram falar para mim, os colegas que estavam na empresa, e que eu ia morar na rua. Espírito, irmãos, espírito que pegava aqueles amigos, aqueles colegas, amigos entre aspas, né? Dizendo que eu ia perder minha casa, que eu ia ver se o pastor ia me ajudar. Mas eles não sabiam que pastor nós não temos na congregação, mas temos um sumo pastor, pastor dos pastores, que é aquele que nós vamos buscar na casa do Senhor e ele fala com a nossa alma. Então, terminando esse vídeo, irmãos, não deixa de buscar a palavra, não deixa de ouvir a palavra, não deixa de pedir para o Senhor interceder ao seu favor. Está desempregado, está passando necessidade, irmãos, a melhor coisa, dobre o joelho e peça a providência dos céus. Deus move montanha, Deus manda aquele que não gosta de crente, mas tem que obedecer o mandar de Deus na sua vida. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Compartilhe esse testemunho. Fique com Deus.